Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar do atacante Pedro do Flamengo, que esse ano não vai mais jogar aí pelo Flamengo, né? Teve uma lesão quando estava lá na seleção brasileira e infelizmente ele vai ficar de fora aí dessa temporada, né? Esse resto de ano aí, e só vai poder voltar aos gramados no ano que vem. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse vídeo. Vou trazer aqui algumas notícias, algumas informações e também tentar colocar minha opinião aí sobre essa questão que envolveu aí o atacante do Flamengo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, nessa quarta-feira, o presidente do Flamengo, né, o Landim, se reuniu lá na CBF. E a informação que circulou aí na imprensa é de que ele estava tentando fazer ali um acordo com a CBF, né, para que pudesse, de certa maneira, custear ali essa lesão, né, do Flamengo. Né? O presidente Landim creditou à seleção brasileira, né, essa lesão. Né? De acordo com o presidente, o Pedro voltava de uma lesão e a carga que o Dorival Júnior colocou nos treinamentos tinham sido pesadas demais, né? O que ocasionou a lesão. O Landim também afirmou que os jogadores do Flamengo, né, cedidos à seleção do Uruguai, também já passaram por isso. Então, não é a primeira vez que aconteceu. E aí, outra informação importante para a gente saber é que a CBF arcará com o prejuízo dos 28 primeiros dias, né, de tratamento. Né? Além da CBF, o Flamengo acionou a FIFA, né, para ver se consegue uma indenização. Então parece que lá na FIFA tem um certo seguro ali que garante, né, o salário ali dos jogadores quando passa por esse período. Eu, pra falar a verdade, não sei bem como funciona. Eu acho que isso aqui não foi usado ainda no Brasil. Se isso acontecer com o Pedro, dele receber da própria CBF, eu acho que isso será a primeira vez que vai acontecer no Brasil. Eu não lembro de ter acontecido aqui outras vezes situações como essa, né, de um jogador ir para a seleção e se lesionar, né, e a CBF arcar ali com o prejuízo. Né? Então, assim, será a primeira vez que eu estou vendo isso. Você já viu isso alguma vez? Deixa aqui nos comentários aqui, porque eu realmente não me lembro. Daí a CBF arcaria com os primeiros 28 dias, mas o Flamengo está realmente atrás lá dessa indenização da FIFA. Né? A FIFA realmente parece que já tem um dinheiro reservado para isso, né? Que vai garantir ali um longo período lá. Eu acho que tem um teto, se eu não me engano, de 127 milhões ali, né? Que seria o máximo, né, do salário que a FIFA poderia pagar. Não sei bem ainda como funciona, e aí parece que o Flamengo está correndo atrás disso. Bom, vamos falar então em relação a essa questão polêmica aí, né? Se o Flamengo conseguir isso, eu acho que os outros clubes também vão correr atrás quando acontecerem com os outros clubes. Mas a questão principal dessa discussão é o seguinte, né? Como que a seleção, né, o treino da seleção, às vezes pode prejudicar o clube, né? A gente vê aqui no Brasil, a seleção brasileira passa por um momento muito difícil, né? A gente não tem mais aquele apelo que no passado já teve, né, com os jogadores que estão lá na seleção, com o próprio time da seleção brasileira, e muitas vezes aqui no Brasil, quando o jogador é chamado para a seleção, não é nem motivo lá de comemoração da torcida, né? O torcedor já pensa, poxa, vai desfalcar o meu time porque o cara vai para a seleção. E de fato, assim, eu acho que as coisas mudaram um pouco nos últimos anos, né? Se a gente for imaginar como eram as seleções no passado, né? Eram grandes encontros, um momento ali onde você via grandes times, grandes estrelas do futebol ali que se reuniam e faziam ali espetáculos, né? Jogos ali memoráveis. No entanto, essa relação hoje é um pouco diferente, porque se a gente for pensar, por exemplo, em clubes como o Real Madrid, o Manchester City, citando esses dois clubes somente, né, a gente já tem ali praticamente grandes seleções, né? Pegar o time lá do Manchester City, tem jogadores de várias nacionalidades, e aquele time do Manchester City, se for jogar com uma seleção, né, vai jogar de igual para igual, talvez vai até vencer uma seleção, o que no passado não era comum você ter
grandes times assim que eram melhores do que seleções. Evidente que na história do futebol houve grandes esquadrões aí, grandes times que se equiparavam até às seleções, né? Mas não era algo comum. Então hoje a coisa mudou um pouco de figura, porque a gente tem os clubes como grande seleção. Então a questão lá das seleções, ela caiu um pouco assim o apreço popular por aquilo, né? Então eu não tenho os números aqui, mas me arrisco a dizer que talvez a Premier League consiga faturar mais do que eventos, por exemplo, de data FIFA, né? A quantidade de dinheiro de pessoas que estão interessadas em assistir os jogos lá da Premier League. Aquilo atrai mais público, né? Um Barcelona e Real Madrid, talvez, né? Trazendo lá para a La Liga, vai atrair mais público do que jogos de seleções. Além do que os jogos de seleções hoje são excessivos, né? A gente tem aí eliminatórias sul-americanas, vários jogos, né? Na Europa, né? A gente teve a Euro, né? A Espanha foi campeã num grande jogo lá contra a França, 2 ótimas seleções. E nessa última data FIFA a gente já tinha lá a Nations League. Então, assim, uma competição que completamente sem sentido nesse momento, né? Já está ali saturado de tanto ver seleção na Euro e poucos meses ali depois se tem novamente ali encontro de seleções. Então, muitas vezes, esse posicionamento aí das seleções não é interessante para os clubes, porque quem paga o salário, né, dos jogadores ali são os clubes, né? Eu acredito que na seleção ali ele vai receber alguma coisa por estar na seleção, mas o contrato, né, que ele tem de trabalho é com o clube. Então, muitas vezes a seleção usufrui ali do jogador, mas assim, para o clube não tem vantagem nenhuma. Então é algo que está ainda muito nebuloso no futebol, mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter alguma mudança em relação a isso. Só comentando também um assunto interessante em relação a esse tema, a gente tem aí o Mundial da FIFA, né? Então assim, como os clubes, né, a Champions League, né, ela arrecada muito dinheiro, é uma competição que é vista em todo mundo. Ao que parece, a FIFA também tem interesse em realizar uma disputa de clubes, né? Não apenas de seleções, e organizou esse tal campeonato de clubes aí, mundial da FIFA, né? Que será lá nos Estados Unidos. Tem alguns clubes aí que já estão classificados e tal, mas é um formato que ainda os clubes, né, não adotaram, né? Então, assim, a impressão que se tem de longe é que a FIFA quer também uma fatia dessa grande quantidade de dinheiro que envolve o futebol dos clubes, né? Não ficar ali apenas nas seleções. Mas, de fato, hoje eu acho que tem muitos jogos de seleções e, como o presidente do Flamengo aqui disse, né, que a carga de treinamento às vezes é intensa e isso pode prejudicar os jogadores, né? O que aconteceu lá com os jogadores do Uruguai e o que provavelmente aconteceu na seleção brasileira. Então, esse formato aí eu acho que ainda precisa ser discutido, pensado, ver como que vai ser isso, né? Talvez ter menos jogos de seleções e se esse seguro vai funcionar, né? Que talvez esse seguro funcionando também já é uma certa garantia aí para os clubes de terem aí o seu elenco preservado mesmo quando ocorra aí uma lesão em algum jogador. Bom, então era isso, essa informação aí que o Pedro não vai jogar mais nessa temporada 2025. O Pedro também já passou por cirurgia, parece que já deu tudo certo, mas é mesmo só a recuperação que vai ficar, ele vai conseguir voltar novamente só no ano que vem. Deixa aqui nos comentários aqui sua opinião sobre essa questão aí dos clubes e das seleções, dos jogadores cedidos às seleções. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.